Alegre, 11 de janeiro de 2023, quarta-feira de tempo instável, termômetros na casa 22 graus. No sul de Minas haverá chuva e nós iniciamos a edição 278 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Cesta básica em Pouso Alegre está custando mais da metade do salário mínimo. Falta de boca de lobo em Pouso Alegre pode ser a causa da inundação na cidade. Benefícios acima de um salário mínimo pagos pelo INSS aos aposentados e pensionistas terão reajuste de 5,93%. A informação foi divulgada pelo Ministério da Previdência Social e acompanhará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano passado. O INSS começará a pagar os benefícios de janeiro no final do mês para quem ganha até um salário mínimo. Quem recebe acima desse valor, o pagamento ocorrerá a partir de fevereiro. Subiu para 20 o número de óbitos registrados em Minas Gerais decorrentes das chuvas. O boletim foi divulgado ontem pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que está monitorando o estado inteiro durante 24 horas por dia. Em Santa Rita do Sapucaí, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, houve um deslizamento de terra que atingiu a lateral de uma casa. A casa foi vistoriada, sendo disponibilizado pela assistência social um outro imóvel para os moradores, que se recusaram a deixar a residência, assinando um termo de responsabilidade. O acampamento bolsonarista que estava nas proximidades do tiro de guerra em Poços de Caldas foi desfeito ontem. A desmobilização dos pontos de acampamentos foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal após atos ocorridos em Brasília. O Comitê de Luta Popular de Poços de Caldas foi quem solicitou a desocupação e dissolução do acampamento em 24 horas. Motoristas estão sendo orientados para evitar a BR-459 devido a um ponto de interdição existente no quilômetro 66. A orientação vale para os motoristas de carga. A Polícia Rodoviária Federal orienta que esses motoristas utilizem a rodovia MG 179 até Machado, depois siga pela BR-270 até Poços de Caldas e o percurso é de 56 quilômetros maior. A Vivo foi multada em quase 5 milhões de reais pelo PROCON de Minas Gerais por não entregar integralmente a franquia de dados contratada pelos consumidores para acesso à internet por dispositivos móveis. O dinheiro da multa terá que ser depositado na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A Vivo terá 10 dias para recorrer da decisão. O Índice Municipal de Preços ao Consumidor, UNIS, que aponta a inflação calculada pelo Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS, mostrou que a inflação em Varginha ficou em 12,88% no acumulado do ano de 2022. A maior alta ficou com o setor de habitação, depois com gás de cozinha e itens de higiene pessoal. Com isso, a inflação em Varginha ficou acima da média nacional. Já que a gente fala de Pouso Alegre, que está acima da de Varginha, Pouso Alegre continua sendo a cidade mais cara do sul de Minas. Em extremo, o PROCON Câmara recomendou que os postos de combustíveis da cidade não pratiquem aumento injustificado de preços, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. Em Pouso Alegre, o PROCON ainda não divulgou nenhuma nota que oriente o consumidor. 2 homens que estavam em pranchas de stand-up se afogaram no dique em Boa Esperança. O Corpo de Bombeiros está realizando as buscas desde ontem. Uma das vítimas foi resgatada por populares com muita dificuldade devido à força das águas. Acatada pela Justiça Federal o pedido de liminar da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso contra o IBGE e contra a União para que seja afastada a utilização dos dados
preliminares do IBGE na distribuição de verbas do Fundo de Participação, o que representa perda para São Sebastião do Paraíso no valor de R$ 4.100.000. A chuva tem causado problema no sul de Minas. A área mais afetada tem sido a zona rural e nas estradas que estão com buracos e lama. Em Tocos do Mugi, produtores de morango não conseguem escoar a produção por conta da lama nas estradas. E em Pouso Alegre, a chuva que caiu ontem à noite causou estragos, como sempre. Na rua Coronel Ribeiro de Abreu, no bairro Primavera, a água invadiu o alpendre e uma garagem de uma casa. A água só não entrou na casa porque parou de chover. A água gera pânico e medo nas pessoas. O problema persiste sem que haja solução. A Prefeitura de Pouso Alegre gastou milhões nas reformas das galerias e nas construções de outras, sob a alegação que isso resolveria o problema. Mas o gasto foi inútil e sem sucesso. Na rua Monsenhor Dutra, em Pouso Alegre, a água subiu rapidamente ontem à noite, deixando a rua intransitável. A rua tem ausência de boca de lobo. As que existem são poucas para gerar o escoamento da água. O problema não são as galerias. Seria, sim, a ausência de boca de lobo na cidade. Isso é um problema sério e, segundo informações de especialistas nessa área, a construção de boca de lobo poderia evitar a inundação que acontece na Monsenhor Dutra, na Coronel Ribeiro de Abreu e também na Comendador José Garcia e outros pontos que apresentam alagamento na cidade. A Rua Bom Jesus, junto com a Comendador José Garcia, são trechos de alagamentos em Pouso Alegre. Os comerciantes e moradores são os mais afetados por falta de solução efetiva do problema. A Prefeitura de Pouso Alegre não alivia na cobrança do IPTU, mesmo sendo o problema da Prefeitura, que ela gastou milhões, mas não encontrou uma solução efetiva para o caso. E a Prefeitura de Pouso Alegre, para fugir da utilização da marquise do prédio que tem na Praça João Pinheiro, utilizado pelos moradores de rua como abrigo, mandou instalar grades para isolar a área. A marquise da antiga rodoviária, que hoje abriga departamentos da Prefeitura, estava sendo utilizada pelos moradores de rua como residência. Havia até barracas montadas no local. A população de rua tem aumentado consideravelmente na cidade. E com a coleta de lixo deficitária em Pouso Alegre e com as lixeiras, as que existem, superlotadas, ao menor indício de chuva é o suficiente para que os sacos de lixo fiquem espalhados na cidade, causando entupimento das poucas bocas de lobo existentes no município. Pouso Alegre ocupa 41º lugar do Brasil em competitividade dos municípios. É o que aponta o levantamento com a participação de 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. E o Brasil tem mais de 5.000 cidades, hein? Pouso Alegre ocupa a 24ª colocação quando o assunto é capital humano. Em saneamento básico, a cidade deixa a desejar, assim como no índice de meio ambiente. Nessas colocações, Pouso Alegre está lá na rabeira. Vitória Bueno, bailarina de Santa Rita do Sapucaí, participou do concurso de talentos realizado nos Estados Unidos, que teve a participação de 60 pessoas selecionadas. Vitória não conseguiu a classificação, mas ficou com o top 3 do episódio. Ela tem má formação congênita e não tem os dois braços, mas isso não impediu que ela se tornasse uma grande bailarina.
Em Pouso Alegre, houve a desmobilização do acampamento montado em frente do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Fernão Dias. A desmobilização começou de forma voluntária. Em Pouso Alegre, o preço da cesta básica é de R$ 687,43, segundo pesquisa do Centro Educacional Unis. A cesta básica em Pouso Alegre, neste mês de janeiro, irá consumir 61,32% do salário mínimo líquido do trabalhador. Os preços para elevação da cesta básica foram os da batata, tomate e feijão carioca. A banana teve queda. O jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 278, desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, termina aqui com a colaboração dos nossos 8 correspondentes, inclusive de José Cláudio em Congonhal e as rádios web de Inconfidentes e Ouro Fino. Editora jornalista Sônia Cabral. Mas antes de encerrar, eu tenho uma informação preciosa para você. Djalma Lopes é teatrólogo, escritor e proprietário da rádio web Lupus de Inconfidentes. E ele tem sido indagado se está em Brasília e se está preso lá, desde domingo. Ele esclareceu à nossa reportagem que não foi para Brasília e se encontra em Inconfidentes, cumprindo agenda apertada de compromissos profissionais. Diversos manifestantes de Pouso Alegre foram de ônibus para Brasília para participar da manifestação no domingo. Por enquanto, não há informação se há algum manifestante de Pouso Alegre preso em Brasília por conta daquele quebra-quebra que ocorreu. Boa quarta-feira para você e até amanhã.